Hoje vamos falar sobre Casas Bahia, uma empresa que eu já tinha analisado aqui no canal lá em 2021 e eu achei que já estava cara na época, né? E aí aconteceu uma coisa que foi muito pior do que eu imaginava até. Inclusive, ó, de 2021 para cá, se a gente for pegar aqui o topo do que ela teve, é uma queda aí de quase 90%, na verdade é uma queda de 99%. Ou seja, caiu demais, né? O varejo está apanhando demais nesse momento no Brasil. E aí hoje a gente vai fazer a análise fundamentalista, entender o que aconteceu com a empresa, tá? E se você está chegando agora no canal, não me conhece, sou Vitor Valério, sou analista CNPI, mas a minha intenção aqui não é de fazer indicação de compra ou venda, tá? A minha intenção não é essa. É de fornecer informações para você ver se faz sentido ou não você investir. Sobre o grupo Casas Bahia, tá aí, tem várias marcas aqui na empresa, então tem essa estratégia Omnichannel, que é basicamente atender vários canais online, físico, tudo mais. Então Casas Bahia, Ponto Frio, a Bartira, que é um setor aqui de imóveis, então armário, essas coisas assim, o Extra.com.br, tem um ecossistema financeiro do grupo, então o Bank, o Seller, tem a parte de logística, esse CB Full aqui. Então isso tudo aí compõe. Eu vou deixar esse link aí abaixo, que lá tem a explicação de cada um desses aí que você depois pode ler com mais calma. Do macro e micro que impactam aqui a empresa. Inflação. Então a inflação elevada reduz o poder de compra dos consumidores, como é uma empresa do setor de varejo, isso aqui é muito importante, né? Precisa das pessoas poderem comprar mais, ter um poder de compra maior. Impacta significativamente aqui de forma negativa as vendas no varejo. Taxa de juros encarecem o crédito para os consumidores e elevam os custos de financiamento da empresa, afetando também as vendas quanto à lucratividade. E nesse momento a gente está vendo, né, que a taxa básica de juros estão subindo, então impacta mais ainda a cotação das empresas aqui de varejo. O PIB, o crescimento do PIB indica uma economia em expansão e geralmente associado ao aumento do consumo e, portanto, beneficia o setor varejista. Então, o PIB subindo, melhora, o PIB caindo, piora, né? A taxa de desemprego. Altas taxas de desemprego reduzem a renda disponível, diminuindo o consumo e afetando as vendas da empresa. Ou seja, as pessoas desempregadas não vão comprar, né? E a empresa é de varejo, então impacta. E a taxa de câmbio. A variação cambial afeta os custos de produtos importados e pode influenciar os preços e as margens de lucro. Em relação ao micro, a concorrência é um setor altamente competitivo, então a concorrência aqui é muito forte. Estratégia de preço, então para tentar bater os seus concorrentes, a empresa tem que reduzir o preço e isso acaba impactando na lucratividade. Gestão de estoque, então pensa o seguinte, o setor de varejo, ele compra mercadoria, estoca, vende, recebe, né? Então, entre o período de estoque e de recebimento, aqui não pode ser muito longo, tá? Porque depois tem aqui o pagamento para o fornecedor. Então ele vai pagar de quem ele comprou. Quando esse tempo de estoque, venda e recebimento é muito maior do que o prazo que a empresa tem para pagar, isso pressiona o capital de giro. Então, por isso que o setor de varejo tem que controlar demais essa questão de giros, tá? Sobre o custo e despesas. Nesse momento, a empresa está apresentando um custo muito alto, então de 70%, reduziu em relação a 2023, mas isso aqui é em relação ao TTM, ou seja, nos últimos 12 meses. Vamos ver o que vai acontecer com o fechamento do quarto TRI de 2024, tá? Nesse momento também a empresa tem uma despesa muito alta, ou seja, já está comendo 70% da receita ali no custo. Acaba de comer o resto aqui em despesas. Então, aqui 95% em os quebrados fica em custo e despesa. E o resto fica aqui na despesa financeira, ó, que está de 7,64% nesse momento. E aí é o que está impactando a empresa nesse momento. E aí sobre as justificativas dos custos que eles colocaram no site lá no ITR. Eles colocaram que os custos foi de um pouco mais de 13 milhões, menor do que os 15 milhões ali do terceiro TRI de 2023.
E apesar dessa redução absoluta, o custo continuou representando uma parcela significativa da receita operacional, refletindo os desafios no gerenciamento dos estoques e dos custos associados. Fatores contribuintes: estoque antigo e produto não core. Então, a redução de estoques antigos e de itens de menor giro foi mencionado como uma estratégia de plano, né, de transformação. Porém, o impacto residual desses produtos no custo da receita ainda foi significativo. Ambiente de alta competitividade. A necessidade de manter preços competitivos e atrativos no mercado, combinado com o cenário macroeconômico recente, desafiador, pressionou as margens. Então isso aqui a gente olhou lá nos fatores macro e microeconômicos que impactam e está aqui mostrando que isso impactou a empresa. Estratégia de redução de custos. O plano inclui ajuste no mix de produtos e maior foco em vendas mais rentáveis. Mas a execução completa dessas medidas ainda está em andamento. Tá? Impacto no lucro bruto. O lucro bruto no período foi de 5,9 milhões, com margens de 30,8%, representando uma melhora anual devido à redução de estoques antigos e maior penetração de serviços e créditos. Apesar disso, os custos elevados ainda impactaram diretamente a capacidade de conversão da receita em lucro. Ou seja, a empresa está tentando melhorar, tá? Então mostra aqui que a empresa está tentando melhorar, mas ainda é um impacto muito importante na empresa essa questão de custo aí, tá? Despesas comerciais, gerais e administrativas. Eles colocaram aqui que as despesas com vendas teve uma redução de 8,9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Despesas gerais e administrativas teve um aumento de 5,8%. E as despesas combinadas teve uma redução de 6,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Reduções observadas. Despesas de venda. Redução nas despesas trabalhistas devido à otimização da força de trabalho. Quedas nas despesas com serviços de terceiros, refletindo melhor gestão de contratos e serviços contratados. Eficiência geral, redução em itens de menor prioridade operacional, o foco em contenção de custos. E quais são as razões atribuídas às despesas elevadas, indiretas aqui? Custos fixos elevados, mesmo com redução em despesas variáveis, como pessoal e serviço de terceiro. Custos fixos, como infraestrutura e gastos administrativos, continuam significativos, tá? Impactos do ambiente macroeconômico, cenário de juros altos e restrições de crédito reduzem as receitas e aumentam a pressão sobre a proporção de despesa. A gente vai ver daqui a pouco que a empresa depende muito de venda a crédito. E aí ela tem um malefício aqui que ela faz, onde ela repassa essa dívida das pessoas para os bancos. E aí vamos dizer que ela vendeu R$1.000 no crédito. Ela repassa para o banco e, vamos lá, sei lá, recebe R$700, R$800, e aí a pessoa passa a dever não a Casas Bahia, mas ao banco que ela repassou essa dívida, tá? E aí ela consegue, assim, pegar esse dinheiro e botar como capital de giro. Então essa é uma estratégia importante para a empresa aqui, para poder ter um capital de giro aqui saudável. E quais são os motivos para as receitas e despesas líquidas de juros elevados? Custo alto de financiamento, então a taxa média ponderada do crédito direto ao consumidor, que é o CDCI, foi de 18,29 ao ano, o que reflete custos elevados de financiamento e um ambiente de juros alto. Então isso é um impacto negativo. Passivos de arrendamento. Juros passivos de arrendamento totalizaram 327 milhões, um componente significativo devido à quantidade e valor de contratos de leasing, tá? E aí o que seria esse leasing? Uma empresa ou uma pessoa escolhe um bem que deseja usar, por exemplo, um carro e uma máquina. Aí faz esse contrato e aí no final do contrato o arrendatário pode fazer o seguinte: devolver o bem ao proprietário, né? Então é meio que, vamos dizer assim, paga um aluguel, né? Mas não é aluguel, é um contrato de leasing. Então ele vai pagando ali mensalmente, por exemplo, e aí no final desse contrato ou ele pode devolver esse bem para o proprietário, pode renovar o contrato e continuar usando, ou pode comprar o bem por um valor residual previamente combinado. Então tem essas três possibilidades.
E aí a empresa e sua controlada possui contratos de arrendamento de 163 imóveis. Isso aqui eu estou falando da Casas Bahia, tá? E esses contratos incluem centros de distribuição, prédios comerciais e administrativos. Então, a natureza desses contratos refletem um custo fixo significativo, tá? Devido à escala e localização estratégica dos imóveis. Apesar de estarem alinhados à operação da Casas Bahia, sua magnitude afeta diretamente a estrutura dos custos. Então, isso também impacta a empresa. Tá? Outro item aqui que está impactando a despesa líquida da empresa. Alto volume de descontos de recebíveis. Ou seja, as despesas com vendas e descontos de recebíveis somaram 505 milhões. E aí o que seria esse desconto de recebíveis? É o que eu expliquei. A empresa vende a prazo, como as parcelas de crediário ou cartão vão vencer e iria receber lá na frente isso, o que a empresa faz? Ela cede esses recebíveis para banco e instituição financeira. E aí esse cliente passa a dever a esse banco, a essa instituição financeira, e aí a Casas Bahia recebe um valor desse banco, dessa instituição financeira, com desconto, entendeu? Então, o que acontece? Isso é um impacto importante aqui na empresa, porque a empresa depende muito de vendas parceladas, tá? Então, as taxas cobradas pelos bancos são altas, especialmente o ambiente de alta de juros. Então, como ela depende muito de venda a prazo e ela precisa do dinheiro no presente, o que ela faz? Ela repassa essa dívida para os bancos. Só que o banco não é bobo, né? Ele vai querer um juros elevados nesse momento que a gente está no Brasil, né? A gente está em uma taxa básica de juros muito elevada. Então, quando sobe a taxa básica de juros, a despesa financeira aumenta também para a empresa. Outro item aqui, necessidade de refinanciamento. A empresa ela entrou em recuperação extrajudicial. O que seria isso? Existe a recuperação judicial, onde a empresa pede falência, já que não. Aqui a empresa, para não pedir falência, ela faz um acordo com os seus credores de forma extrajudicial, tá? Para poder refinanciar essa dívida. E aí tá aqui a explicação, ó. Um plano de recuperação extrajudicial é uma estratégia usada por empresas em dificuldade financeira para refinanciar dívidas com seus credores, sem precisar entrar na justiça, como acontece uma recuperação judicial. É um acordo voluntário, tá? Voluntário entre a empresa e seus credores para renegociar. Só que qual é o problema? Mesmo refinanciando essa dívida através dessa recuperação extrajudicial, ainda continua sendo um peso muito importante, tá? Isso entra como despesa financeira aqui da empresa. O anúncio dessa recuperação extrajudicial foi lá em 28 de abril de 2024 para reperfilar dívidas financeiras no valor total de 4 bi. Esse reperfilamento aqui eu expliquei no vídeo das Americanas, tá? Não vou explicar isso, vou deixar aí o link, veja lá o vídeo das Americanas que eu expliquei sobre esse reperfilamento aqui. Homologação e implementação. Esse plano foi homologado em 19 de junho de 2024 e em 26 de julho de 2024 foi realizada a 10ª emissão de debêntures para substituir as dívidas sujeitas ao plano de recuperação aqui extrajudicial. Condições do plano aqui: alongamento do cronograma de pagamento, então carência de 24 meses, 2 anos para o pagamento de juros. Teve também aqui carência de 30 meses, 2,5 anos para o pagamento do principal, o montante devido, e prazo total de amortização de 78 meses, 6,5 anos. Opção de conversão de dívidas, então parte das dívidas podem ser convertidas em ações da empresa por credores apoiadores, entre 18 e 36 meses após a aprovação desse plano. Impacto e objetivo final. Esse plano visa estabilizar a saúde financeira da empresa, ajustando os fluxos de pagamento para evitar uma recuperação judicial formal e manter as operações sustentáveis, tá? Contexto macroeconômico. Então, ainda continuando sobre as despesas líquidas aqui, a explicação. O ambiente de taxas de juros elevados no Brasil impacta diretamente o custo de dívida e o custo de capital da companhia, né? Aumentando o impacto das despesas financeiras. Além disso,
receita limitada às frentes às despesas. Então, embora a empresa tenha obtido receitas financeiras com ajustes ativos de 309 milhões e rentabilidade de caixa de 64 milhões, essas não são suficientes para compensar as despesas elevadas. E aí, quais são as notícias que impactaram o preço nas cotações dessa empresa aqui? Desempenho financeiro e prejuízo, então resultados financeiros negativos. No quarto tri de 2023, a Casas Bahia registrou um prejuízo líquido de 1 bilhão, um aumento de 513% em relação ao prejuízo de 163 milhões no mesmo período de 2022. No acumulado do ano, o prejuízo aí de 2,6 bi, quase 8 vezes maior o registrado. Então tá aí a notícia, tá? E aí o que aconteceu, né? Desse momento aí, ó, ali em maio de 2023 para cá, né? Uma queda aí de mais de 90%. Quando eu fiz essa análise, né? A cotação estava em R$ 3,67, o que está diferente agora, né? Porque eu fiz a análise e estou gravando agora no sábado. E nesse momento está em R$ 3,35. Então caiu mais ainda depois que eu comecei a fazer a análise, tá? Outro item que impactou, ofertas de ações com captação abaixo do esperado. E aí o follow-on foi frustrado em setembro de 2023. A empresa realizou uma oferta de ações visando captar 1 bi, né? E contudo conseguiu levantar apenas 623 milhões, com cada ação sendo vendida a 80 centavos, um desconto de 28% em relação ao preço de mercado anterior à venda. E aí tá a notícia, né? Casas Bahia em crise, aqui está a vilã responsável pela queda de 50% nas ações da empresa em setembro. O que fazer com Bahia 3? Então essa notícia aqui do Seu Dinheiro, tá? Rebaixamento de classificação de crédito, então downgrade pela S&P, e a agência de classificação de risco S&P rebaixou a nota de crédito dos títulos de dívida da Casas Bahia, indicando uma deterioração na percepção de solvência da empresa, né? Isso pode levar ao vencimento antecipado de dívidas, comprometendo os recursos captados recentemente. E tá aí também a notícia. Grupamento de ações, então um grupamento ali de 25 para 1 em outubro de 2023. A empresa aprovou o grupamento de suas ações na proporção de 25 para 1, visando elevar o valor unitário de papéis, evitando a classificação que a Bolsa pede, né, que não seja menor do que 1. Né? E apesar dessa medida, as ações continuaram a cair, refletindo a desconfiança do mercado. E também está aí a notícia, isso aqui da Infomoney. Tá? Cenário macroeconômico desafiador, então taxas de juros elevadas, a taxa básica, então também inflação e desemprego, isso tudo impactou o setor de varejo, então a gente já viu isso. A concorrência intensa, então pressão competitiva, então a presença de concorrentes fortes no setor de varejo, como Magazine Luiza e outras empresas, intensificou a competição, pressionando as margens de lucro e exigindo estratégias agressivas de preços e marketing. Reestruturação operacional e demissões, então redução de pessoal. A empresa realizou demissões significativas, com cerca de 8 mil funcionários desligados, como parte de um processo de reestruturação para reduzir custos e tentar equilibrar as finanças. E agora a gente vai para a análise fundamentalista. Mas antes, você já deixou seu like aí, se inscreveu no canal e ativou o sininho das notificações? Faça isso, porque eu sei que se você não fizer isso, o YouTube não vai te indicar os próximos vídeos no canal. E aí isso pode ser a diferença entre você ganhar dinheiro na bolsa e perder dinheiro na bolsa, tá? Então, para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe seu like aí também, porque isso também motiva o canal aqui, a gente a produzir aqui no canal as análises. E também compartilhe com seus amigos, tá? Tanto em grupos de investimentos, familiares, para poder ajudar mais investidores a investirem com consciência. Isso daqui são meus cálculos e são baseados em inputs tirados lá do Morningstar. Então, balanço patrimonial, tá? DRE e DFC tirados do Morningstar, e aí eu fiz os meus cálculos. O que a gente pode perceber, a receita da empresa não está crescendo, está andando meio de lado, né? Então
o crescimento anual composto de 0,7%, se considerar os últimos 12 meses, que é o TTM. Se for considerar a partir de 2023 para trás, 1,39%, ou seja, um crescimento muito pequeno. E perceba que 2021 cresceu um pouquinho, mas aí começou a cair, né? 2022, 0, 2023, queda, TTM, queda. O lucro também, ó, caiu, então nesse momento agora a empresa no prejuízo, né? Então mostrando aí o que está acontecendo. As despesas e custos, nesse momento, a empresa está tentando controlar, então está caindo. Isso é um ponto positivo, né? Eles estão tentando controlar isso. O ROI negativo, claro, a empresa está em prejuízo. E aí a gente vai ver isso, o impacto disso nas margens. Na dívida líquida sobre EBITDA, nesse momento está negativo. Por quê? Por conta do lucro operacional negativo. Então, nem vou olhar isso aqui agora, tá? Porque não tem como analisar isso nessa parte agora. Mas perceba que o endividamento financeiro é muito alto. Nesse momento, 80%, né? Mais de 80%. 2023, 0,78%. Nesse momento, ainda a maioria de longo prazo, mas está meio a meio, né? E a empresa está tentando aí organizar isso através da recuperação extrajudicial. E aí os indicadores de liquidez, tanto a corrente, quanto a seca, quanto a geral, tudo baixo. Ou seja, mostrando que a empresa tem um problema aqui, muito alarmante, na capacidade de honrar com seus compromissos de curto, médio e longo prazo. Imobilização do PL muito alto também, mostrando que tem muito dinheiro do seu patrimônio líquido alocado em ativos fixos, então também prejudicando a sua liquidez. As margens é uma margem bruta mediana, né, para boa até, inclusive, mas margem operacional e líquida muito ruim, né, tudo negativo, então um alarme muito grande aqui da empresa. Sobre os giros, isso aqui é importante a gente olhar, né, o setor de varejo é muito importante. Perceba que o prazo para receber 77 dias, prazo de estocagem 89, prazo para pagar 185 dias. E isso, perceba que nesse quesito aqui, eu vou até sair da frente, eu vejo como muito positivo, tá? Porque a empresa, nesse momento, está conseguindo ter um prazo maior para poder pagar em relação ao prazo de estocagem e o prazo de recebimento, né? Então, isso é muito importante porque teoricamente pressiona menos o capital de giro, tá? Então, nesse quesito a empresa tá bom. ROI e ROA horrível, né? Por conta do lucro líquido negativo. E aí quais são as minhas conclusões? Primeira coisa, é a empresa sem crescimento saudável da receita, custos e despesas altos, o que deixa margens operacionais líquidas ruins, e o ROI ruim, endividamento alto, liquidez ruim, empresa em recuperação extrajudicial, ciclo de caixa bom nesse momento, isso é um ponto forte da empresa, o que reduz a pressão sobre o capital de giro, empresa com margem líquida ruim desde 2015, empresa com vários pontos de alarme, um cenário econômico que já não é favorável nesse momento para o varejo, né, nesse momento, e aí, o que acontece? Aí você tem que ver o que vai acontecer no futuro. A empresa está tentando se recuperar, agora o que vai acontecer só Deus sabe, a gente não sabe se a empresa vai dar a volta por cima. É um cenário muito difícil nesse momento. Se a empresa conseguir dar a volta por cima, pode ser que ela volte a cotação aí um pouco melhor e cresça lá no futuro. Mas nesse momento está uma coisa muito crítica, tá? E como analista CNPI, eu tenho que te avisar, não pretendo monitorar ou atualizar as análises desse ativo aqui no canal aberto nesse momento. Tá bom? E aí, gostou da análise? Você tem Casas Bahia? Você acredita que ela vai dar a volta por cima? Eu quero saber a sua opinião, tá? Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima.